Da Bíblia, amém? Glória a Deus, me alegro com isso. Nós estamos estudando já há algumas semanas o livro de Apocalipse, cujo tema é a revelação de Jesus Cristo. E o tema do livro é o versículo 7 do capítulo 1, que diz: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. E há 2 semanas nós estudamos a carta à igreja de Éfeso, né? Quantos se lembram? Não precisa levantar a mão. Mas Jesus ele envia sua mensagem à igreja de Éfeso, né? A primeira das 7 igrejas do Apocalipse. E foi uma mensagem muito dura, né? Foi uma mensagem de amor, né? Porém foi uma mensagem que dizia muito claramente: eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, mas sei que você abandonou o seu primeiro amor. Né? Então a mensagem de Jesus àquela igreja, na verdade, foi uma mensagem para que a igreja se arrependesse e voltasse, né, ao primeiro amor. E que, infelizmente, nós aprendemos com a igreja de Éfeso a não permitir que as atividades religiosas substituam o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Amém? Muitas vezes nós olhamos para uma igreja, olhamos para uma pessoa, né? Nós vemos como ocupada elas são com a obra de Deus. Que coisa mais legal, que coisa mais linda de se ver. Né? Mas muitas vezes nós trocamos o relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo pelas atividades religiosas. E Jesus reprovou aquilo. Ele falou: eu tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Então nós não podemos abandonar Jesus, ainda que seja pela obra do ministério, né? E era uma igreja que ele falou: eu sei que vocês têm corrigido aqueles que vêm e falando no nome de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Era uma igreja bem firmada na palavra, né? Mas toda a ortodoxia de Éfeso, né? Da igreja de Éfeso, não estava adiantando de nada, porque eles não estavam sendo guiados pelo Espírito da palavra, né? Eles tinham a palavra, mas não tinham o Senhor da palavra. Né? Eles faziam o que era correto, mas o principal, que era o Senhor, eles não permitiam ir à frente dele. Jesus faz uma repreensão dura. Ele fala: olha, se você não se arrepender, eu vou vir contra você e vou tirar o candelabro do lugar dele. Tipo, você vai se tornar um mero clube social. Sabe essa luz que brilha em você? Eu vou tirar. Né? E infelizmente foi isso o que aconteceu. A igreja se arrependeu por um tempo, mas a história nos conta que não existe mais igreja em Éfeso. Então é um alerta de Jesus à sua igreja em todas as épocas, de todas as eras. É uma mensagem de Jesus para nós, né? Capela do Calvário, para nós individualmente. Jesus está falando: eu tenho que ser o primeiro. Amém? Jesus está falando: eu tenho que ser o primeiro. Nada mais. Por mais legal, por mais santo, por mais bonito, por mais que pareça bom, Jesus tem que ser ainda o primeiro. Amém? Então é isso. Então isso foi o que nós aprendemos na semana passada. Hoje nós vamos aprender com a mensagem de Jesus à igreja de Esmirna. Esmirna é a segunda igreja da lista de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. E é uma mensagem maravilhosa, é uma mensagem curta, mas que nos ensina muito, né? E eu tenho certeza que nós vamos ser ricamente abençoados com a mensagem de Jesus à igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é a igreja sofredora. A igreja de Esmirna é a igreja, vamos dizer, perseguida, né? É a igreja perseguida. Então, vamos ler Apocalipse 2, de 8 a 11. Dizer: César é Senhor. Receber seu certificado e ir embora e adorar como quisessem. Eles poderiam adorar qualquer outro Deus, mas desde que eles reconhecessem César como Senhor. Mas é precisamente isso que os cristãos não fariam. Eles não dariam a ninguém o nome de Senhor. Esse nome eles manteriam para Jesus Cristo e somente para Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Bom, essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Quando Jesus ele começa a mensagem à igreja de Esmirna, ele se identifica. Para cada igreja ele traz uma parte, né, da visão que ele deu a João no início, no capítulo 1. Mas para a igreja de Esmirna, a parte que Jesus escolhe para se identificar com essa igreja
é exatamente essa. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, que morreu e tornou a viver. Veja que Jesus ele escolhe exatamente a característica que prova que ele é o eterno Deus, que ele está acima do tempo e que somente ele venceu a morte. Amém? Então ele fala, esse é aquele, o primeiro e o último. Ele é o que sempre é, o que era, o que é e o que sempre será. Ele é esse. E ele é aquele que morreu e tornou a viver. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que é ressurreto dentre os mortos. Jesus se apresenta assim. Então, quando a igreja de Esmirna ouve uma carta, recebe uma carta de Jesus, onde ele se identifica, né, como o eterno, aquele que é, né, o Deus Todo-Poderoso, e que enfatiza a sua vitória sobre a morte, isso me alegra, isso conforta meu coração, independente da situação que eu estou passando, não é verdade? Eu fico pensando, o que nós poderíamos estar passando hoje que é tão difícil, que é tão pesado, que é tão insuportável, que essas palavras não nos levantem, não nos animem. Não importa quão difícil esteja a tua luta, Jesus é aquele que fala, eu venci a morte. E se Jesus venceu a morte, irmãos, a mensagem dele é, você não tem que se preocupar, porque apesar de qualquer luta, nós estamos indo para o céu. Nós não encararemos a morte não terá poder contra nós. Da mesma forma que Jesus venceu a morte não pôde detê-lo, a morte não tem poder sobre as nossas vidas. Amém? Então, é assim que Jesus se identifica para essa igreja. E ele traz nessas palavras ânimo, ele traz nessas palavras coragem, ele traz nessas palavras aquilo que aquela igreja estava mais precisando ouvir nesse momento, né? E eu acredito que para nós também. Então essas são as características que Jesus escolhe para se identificar com a igreja de Esmirna. O nome Esmirna, ele vem da palavra mirra, e você sabe que a mirra era usada para embalsamar cadáveres, é um perfume cheiroso, né? Uma essência maravilhosa, né? Mas que era usado para os mortos, né? E é interessante, né? A palavra Esmirna ter a ver com morte. Então, em toda essa carta, você vai reparar a associação que Jesus faz com morte e vida, né? Vitória sobre a morte. Então, vitória sobre a morte é o ponto principal dessa carta, dessa mensagem à igreja de Esmirna. Versículo 9. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Jesus, da mesma forma que ele falou à igreja de Éfeso que conhecia as suas obras e que eles faziam muita coisa boa, ele diz aqui que ele conhece as aflições e a pobreza dos irmãos em Esmirna. E é interessante pensar nas duas palavras que Jesus escolhe para falar que conhece, né? Ele fala bem claramente, eu conheço as suas aflições e eu conheço a sua pobreza. Primeiro, Jesus conhece de duas formas. Ele conhece porque sabe de todas as coisas, né? Tudo, aquilo que para nos atingir, irmãos, qualquer coisa, para atingir você tem que atingir Jesus primeiro, porque nós estamos nele. Nós estamos em Cristo. Então, qualquer coisa que acontece na nossa vida, qualquer coisa que venha para nos atingir, tem que passar por Jesus primeiro. Isso conforta a gente ou não? Muito, né? Muito. Isso conforta muito a gente, né? Então, o Senhor, ele conhece, ele sabe as dores, as lágrimas, né? Tudo que nós passamos, o Senhor conhece. E ele conhece muito bem. Ele conhece melhor que nós, né? Muito bem. Então, ele conhece as nossas aflições, não só por saber, por ver, mas ele conhece porque ele já passou por isso também. Quando nós passamos por lutas, por aflições, por momentos difíceis, nós conhecemos não intelectualmente, nós conhecemos por experiência própria, na pele. Nós sabemos o que é passar por um momento difícil, não é? Nós sabemos... Eu sei o que é entrar num centro cirúrgico, eu não sabia até muitos anos atrás, mas agora eu sei. E às vezes você pensa que vai entrar e não vai sair.
Tudo passa na sua cabeça. Então, o que eu quero dizer é que quando a gente passa por uma situação, nós conhecemos de uma maneira muito mais profunda. Nós conhecemos por experiência. Então, Jesus ele está falando, eu conheço as suas aflições. Eu sei o que você está passando e não só isso. Eu já senti na pele, como homem, o que é ser afligido. Jesus foi traído, né? Jesus foi abandonado. Jesus foi ridicularizado, né? Zombado, né? Zombado. Nu na cruz ele foi zombado. Ele foi... Tudo que você imagina, Jesus passou, né? Teve como travesseiro uma pedra, né? Jesus, ele sabe o que é passar por sofrimentos. Ele sabe o que é passar por aflições. Então ele sabe exatamente o que esses cristãos estão passando, e ele quer que eles saibam, né? Jesus quer que eles saibam, olha, eu sei mesmo o que você está passando. E outra coisa que ele sabe é a pobreza dele. Mas é interessante porque Esmirna era uma cidade tão rica, irmãos, tão rica, tão rica, tão rica, tão gloriosa, tão glamurosa. Mas a realidade dos cristãos dessa cidade é de extrema pobreza. A palavra pobreza aqui não exprime a real pobreza que esses irmãos viviam. A palavra é pobreza abjeta, ou seja, completamente pobre, destituído de tudo. Eram quase como mendigos, indigentes, era uma coisa extrema. Era como se eles fossem deixados para morrer às mínguas. É essa a realidade dos irmãos de Esmirna. Eles foram expulsos dos seus trabalhos por serem cristãos, eles eram tratados como algo menor do que um ser humano, porque era algo digno de ser morto, digno de ser eliminado da sociedade. Então, a dor dessas aflições e a falta de recursos era extrema, né? Esses irmãos realmente sabiam, entendiam o que é sofrimento, né? Eles realmente entendiam o que era sofrimento. Porém, olha o que Jesus fala nesse versículo, irmãos. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas o que Jesus diz aí? Mas você é rico. Uau! Mas você é rico. Como assim, Jesus? Como que esses cristãos eram ricos? Como que esses irmãos, né, em extrema pobreza, em tamanho sofrimento, poderiam ser ricos? Aos olhos do Senhor, eles eram ricos. E é isso que Jesus quer que eles saibam. Jesus fortalece a fé desses irmãos, lembrando eles, né, que aquilo que os bens materiais não querem dizer nada para ele. Jesus encoraja esses irmãos, lembrando eles que tudo vai passar, tudo vai queimar, tudo um dia vai ficar para trás. Jesus olhava eles com a perspectiva celestial. E na perspectiva celestial, irmãos, por eles suportarem os sofrimentos e as rejeições e tudo que eles passavam por causa da fé deles, Jesus falava, vocês são ricos demais. Vocês são muito ricos. Quanto maior a perseguição por causa da fé, mais aumentava a riqueza desses irmãos no céu. Jesus ele tem uma perspectiva diferente da nossa. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus vê algo além do que o homem vê. Jesus olhava para esses irmãos e os via ricos. Vocês são milionários, vocês são bilionários. Não é maravilhoso ter uma visão celestial, irmãos? Que essa é a perspectiva correta, não é? Tudo desse mundo vai ficar para trás, vai acabar um dia. O que importa, de verdade, é aquilo que foi armazenado nos céus. É isso que nós vamos ter para a eternidade. Então Jesus tinha a visão correta. Encoraja eles com a visão correta. Eu conheço as aflições, a sua pobreza, mas vocês são ricos. Eles são ricos. Eles são ricos em fé, eles são ricos espiritualmente. Eles são ricos porque toda aflição e sofrimento purificava a fé deles, de modo que Jesus se tornou muito real, de modo que as promessas da eternidade se tornaram muito reais. Você já parou para pensar nisso? O quanto conforto e o quanto a facilidade dessa vida pode nos afastar
de Deus e da realidade do céu? Não é interessante pensar? E de repente a gente se vê mais amando essa terra do que o céu. E de repente nós nos vemos querer nos agarrar aos bens materiais dessa terra e perdemos, muitas vezes nós cristãos perdemos a perspectiva celestial. Ainda mais numa época que nós vivemos onde igreja pode ter área VIP, você pode comer um café, tomar um cafezinho, mas esse pessoal paga mais, pode ter um coquetel melhor. Você pode ter um estacionamento privativo, porque você, dizima muito bem, e você pode ter um corredor especial para não ter que se misturar com essa gentalha, Então, tudo isso é o que nós vivemos hoje. Tudo isso é a realidade, da igreja de Cristo nos nossos tempos. E como a igreja precisa de um choque de realidade, às vezes, para acordar, para despertar. Opa, meu Deus do céu! A gente não pode ter parcialidade na igreja. Eita, o que eu estou fazendo? A realidade, irmãos, é que, infelizmente, desde que Satanás jogou a doutrina da prosperidade, mais e mais os cristãos têm desviado o seu olhar da perspectiva celestial. E mais têm olhado, vivido um outro evangelho que não é o bíblico, ou falado e servido a um outro Jesus que não é o bíblico, vivido um evangelho que não é o bíblico, e estão aí, e estão por aí. Então nós precisamos guardar nosso coração, igreja, nós precisamos da palavra de Deus pura, para que nos corrija, para que nos limpe a nossa visão embaçada, do que realmente é evangelho, do que realmente tem a ver com Deus e o que não tem a ver com Deus. Jesus, ele dá a esses irmãos uma visão superior, uma visão na perspectiva celestial. E ele fala que eles são ricos. Paulo, é interessante que no grego as palavras de pobreza e riqueza usadas aqui por João, Tiago usa no seu livro, Tiago 2, versículo 5, ele fala, pobres deste mundo como ricos em fé. Ele usa o mesmo jogo de palavras, mostrando que a pobreza nessa vida, quando nós estamos em Cristo, significa riqueza. E aí Paulo, ele usa em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 10, as mesmas palavras, quando ele fala como pobres, mas fazendo outros ricos, falando sobre ele, como apóstolo de Cristo, Nós precisamos de mais apóstolos como Paulo. E ele fala, olha, nós nada temos, somos pobres para que vocês sejam ricos. Esse era o ministério apostólico. Então é a mesma palavra. Então essa é a perspectiva. Nós precisamos entender que Deus realmente nos vê ricos, não da forma que o mundo vê. Um estudioso bíblico, Trapp, ele escreve da seguinte forma: Esmirna, de cheiro doce, a mais pobre, mas a mais pura das 7. O sofrimento da igreja em Esmirna purificava de tal forma que era como uma fragrância de incenso, um cheiro suave ao Senhor, porque o seu coração era guardado do mundo, das paixões. Então, Cristo se tornou muito real para essa igreja. E você sabe, irmãos, é no momento que nós passamos o vale da sombra da morte que mais nós vemos Jesus e podemos entender a realidade espiritual. É ali que você se agarra só em Cristo. Quem já passou, sabe. Quem não passou, vai passar e aprender. E não fuja, porque é bênção. Não fuja das tribulações, irmãos, não fuja. Não fuja. Deus usa as dificuldades para nos atrair a Ele. E quando a gente passa, Jesus é real. Cada promessa de Deus é real. Nós não temos tempo para distrações. Nós não temos tempo, para pensar em outra coisa.
Nós queremos Cristo o tempo todo. Amém? Então, as dificuldades, elas têm uma bênção muito grande de nos atrair para mais perto do Senhor. Bom, enfim, lembrando que que a cidade de Esmirna era rica, porém o povo, a igreja, né, o povo de Deus era pobre. Tem um comentarista, ele lembra uma história do tempo, né, do papado renascentista, que o homem caminhava com o Papa e o Papa falou: olha, nós não precisamos mais falar como Pedro, prata e ouro eu não tenho. Aí o homem falou para ele: nem tão pouco pode falar, levanta e anda. E é verdade, e é verdade. O que nós queremos? O que nós preferimos, né? Como nós podemos sondar nosso coração essa noite e falar: Deus, eu quero poder falar, né? Eu prefiro ter prata e ouro, ou eu prefiro não ter prata e ouro, porém ter o poder de Deus na minha vida, né? Nós podemos escolher hoje, irmãos. Versículo 9, continuando. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo anti-sinagoga de Satanás. Desgraça pouco é bobeira. Bom, para dificultar ainda a vida desses irmãos, né, em Esmirna, havia um grupo de judeus, né, muito proeminentes, muito ricos, que ao invés de socorrer ou mostrar compaixão, porque judaísmo era uma religião aceita por Roma. Isso quer dizer que os judeus, eles não eram obrigados a colocar o incenso lá no altar e falar que César é Deus, é Senhor, tá? Porém, esses judeus, eles tratavam esses crentes, esses irmãos, com grande menosprezo. Grande menosprezo. Então é por isso que Jesus fala aqui, ó, a sinagoga deles, a sinagoga judaica dessa cidade, não era outra coisa senão a sinagoga do próprio Satanás. Tamanho desprezo, tamanha afronta que esses judeus tratavam os cristãos. Então, esses irmãos, eles eram tratados como lixo por todos os gentios e eram tratados como lixo pelos judeus dessa cidade também. Aí você pensa, né, que no momento desse, numa realidade dessa, parece que até Deus te abandonou, né? Parece até que Deus esqueceu de você, porque ninguém se importa com você. Você realmente é um zero à esquerda. Ninguém te dá valor algum. Você é como escória da sociedade. Mas é tão lindo que Jesus fala: eu conheço você. Eu sei o que você está passando. Os homens podem não se importar, mas eu me importo, né? Os homens não vão se importar conosco, mas Jesus se importa. As pessoas não vão se importar, elas não vão querer nem saber da dor que você está passando, mas Deus se importa. Que bênção, né? Que Deus pode se relacionar com a nossa dor. Que Jesus pode se relacionar com o nosso sofrimento e agir na nossa vida. Então, o Senhor fala: eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. E Jesus está falando judeu, porque Israel significa governado por Deus, né? E nem todos que são de Israel são governados por Deus, né? Jesus está fazendo uma distinção muito clara. Judeus que não são, né? Que não tem nada a ver com Deus. Antes, são sinagoga de Satanás. Então Jesus, ele faz esse contraste, né? Eles não tinham nem um pingo de misericórdia ou de compaixão com o povo de Deus. E a gente para e pensa, irmãos, quantas vezes, né? Jesus, ele fala, né, nos evangelhos, né? Ele se compara com aquele irmão em necessidade, né? Eu estava preso, vocês me visitaram, eu tive fome, vocês me deram o que comer, né? E ele vai falando várias situações que é tão fácil para nós fazermos vistas grossas, ignorarmos. Mas Jesus, ele está vendo, né? E
E a palavra de Deus é muito clara, assim, né? Eu vou ter misericórdia com quem tiver misericórdia. Eu acredito que Jesus olha para o nosso coração e Ele espera ver misericórdia do nosso coração. Às vezes nós nos sentimos muito prontos para julgar, né? E a gente deveria ser mais tardio para julgar o outro e mais misericordioso em relação ao outro. É o que eu aprendo com Jesus. E é o que eu aprendo com o que Jesus está falando aqui. Esses judeus, eles não tinham um mínimo de misericórdia com esses cristãos. Versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Então, meio que você vai lendo a carta e você vai ficando assim, você vai arregalando o olho, né, cada vez mais. Parecia que eles já estavam sofrendo tanto. E aí Jesus fala no versículo 10, olha, não temam, porque você ainda vai sofrer. Ele está falando do futuro aqui, né? Não temam o que está para vir ainda. Mas ele fala, não tema, não tema, não tema. Literalmente está dizendo, pare de temer. Porque muitas vezes nós olhamos as pessoas, os personagens bíblicos, e a gente tem aquela impressão assim, né? Ah, isso daqui era um super-homem, né? Isso daqui era uma Mulher Maravilha, né? Eles poderiam encarar sem medo qualquer coisa, né? Eles eram seres humanos igual, semelhantes a nós. Eles também tinham medo. Eles eram carne e osso. Eles não eram super-heróis. Eles não eram super crentes. Não existe super crente. Eles eram seres humanos, né? De tal forma que Jesus tem que falar, para de temer, não tenha medo, não tenha mais medo. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo maltratados, eles iam morrer. E Jesus fala, não tenha medo, pare de ter medo, não tenha medo. Essa é a mensagem de Jesus para nós, igreja. Eu não sei o que você passa ou está passando, mas Jesus diz, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Às vezes nós ficamos tão presos na situação, né, no problema, que nós não enxergamos mais nada, né? Mas o Senhor, Ele conhece, Ele vê e Ele fala, não tenha medo, né? Pare de ter medo. E aí Jesus prepara eles para o que eles iam passar, né? E Jesus é bom, Ele não nos deixa no escuro, né? Ele sempre nos prepara, né? Seja o que for que Ele tem adiante, Ele nos prepara antes, né? Então eles não precisariam temer aquela perseguição, e Jesus vai lembrá-los da razão, né? Porque eles não deveriam temer. Porque não importava o que acontecesse com eles, não importava o que acontecesse com eles, nada, nem ninguém poderia tirar deles a riqueza celestial que eles tinham em Cristo. Vocês estão entendendo? Não importava o que acontecesse com eles, eles estavam seguros nas mãos de Cristo. Eles estavam indo para o céu. Eles eram reis e rainhas, né? Príncipes e princesas do Senhor, do reino de Deus. Então Jesus assegura a eles, não tenha medo, você não precisa temer. Jesus falou, olha, não tema o homem que pode matar o corpo, né? Tema antes a Deus, né? Que pode lançar a alma, né, no inferno. Então, nós não devemos temer a homens, embora seja muito natural temer. Mas quando Jesus fala conosco, Ele nos chama para perto dele, nós podemos receber força. 2 anos depois da minha conversão, eu estava lendo Atos e eu passei por aquela passagem, aquele capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam sendo chicoteados por falarem do Evangelho, e eles estavam louvando a Deus à meia-noite. Eu não entendia porque que eles tinham tanta alegria por terem sofrido injustiça, mas o Espírito Santo falou ao meu coração muito profundamente naquela hora. Falou, Deus, Celso, me dá teu coração. E eu falei, mas eu já te dei meu coração,
mas eu sabia que Deus estava me chamando para algo muito mais profundo. Jesus queria que eu confiasse nele, mesmo ao ponto de ser açoitado por fazer o que é certo, por falar dele. E eu entendi. E eu me rendi. E quando eu me rendi, uma paz sobrenatural invadiu minha alma, meu corpo, tudo. Era como se eu flutuasse. Uma paz que eu nunca tinha vivido antes. Uma alegria que eu nunca tive antes. E ali Deus me mostrou, eu me senti seguro em Cristo. Eu me senti como rodeado numa fortaleza. E aí eu desci daquele momento com Deus tão cheio de Deus, irmãos, que eu falava para todo mundo. E eu encontrei duas missionárias, uma era do Camboja e a outra era no Mato Grosso. Elas estavam lá nesse retiro de igreja. Eu falei para elas a minha experiência, elas falaram: Deus seja louvado, Celso, mantenha essa chama acesa, né? E eu estava impactado, porque naquele momento, quando eu falava com elas o que tinha acontecido, eu estava querendo dizer, na verdade, eu posso ir para o Afeganistão agora. Eu posso ir para o Afeganistão agora. Eu posso enfrentar qualquer parede de fuzilamento agora. Tamanha era a minha paz, tamanha era a minha alegria. Então, o que eu aprendo com isso, irmãos, é que às vezes a gente pensa, poxa vida, eu não sei se eu aguentaria o momento, né, de ter que negar a minha fé ou não, ou ter que morrer pela minha fé. Uma coisa eu sei, Deus, no momento da necessidade, Ele nos dá uma paz, uma fé que supera todos os desafios. É algo sobrenatural que Deus te dá na hora, né? É como as manifestações do Espírito Santo. Ele te dá na hora que você precisa. Então, não tenha medo. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo de morrer por Jesus, né? Tudo que você precisa é querer viver para Jesus, amém? Às vezes a gente pode ficar muito preocupado em morrer por Jesus e esquecer de viver para Jesus, né? Tudo que o Senhor quer de nós é que nós vivamos para Ele, né? Não se preocupa com a morte, Jesus já deu jeito nisso, tá bom? Então, Deus seja louvado. Muito bom. Versículo 10 ainda: o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Então era isso que estava por vir. Não tenham medo, o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão. Uau, Jesus! O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão. E para prová-los. Então veja, estudando isso daqui eu lembrei muito de Jó, né? O Satanás indo na presença de Deus, querendo destruir Jó. E Deus todo o tempo ali, né, seguro, né, na fé de Jó, né, e dando limites para o diabo. Ó, você pode tocar toda a volta dele, mas não na vida dele, né? Depois o Senhor fala: ó, você pode tocar na saúde dele, mas não tirar a vida dele. Então, assim, Satanás, ele não pode fazer nada contra nós que o Senhor não permita, né? Então, às vezes a gente fica olhando para o diabo como se ele fosse um arqui-inimigo, né, de igual para igual com Deus. Não, ele não é. Ele é um ser criado, nosso Deus é eterno, né? Satanás é o cachorrinho na coleira de Jesus. Ele só faz o que Jesus permite que ele faça, tá bom? Então, Jesus deu para ele alguma permissão, né, sobre a vida desses irmãos, e seria colocá-los na prisão para prová-los. Irmãos, nós somos provados, né? O ponto é esse, nós somos provados. Nós já fomos provados, muitos de nós já foram provados na nossa fé, muitos estão sendo provados agora e outros serão. Qual é a nossa resposta à provação? Porque Jesus, ele permite que o diabo nos prove, né? Deus não tenta ninguém, mas Deus, ele espera que a gente seja aprovado, né? Os irmãos em Esmirna, eles foram provados e aprovados, né? E é isso que deve sair do nosso coração. Nós devemos entender, nós vamos ser aprovados, né? Nossa fé vai ser aprovada. Mas qual vai ser o resultado disso? Eu não quero crer, irmãos, que por muito menos nós abramos mão do Senhor. Não é? Porque nós não sabemos o que é ser perseguido. Quando a gente fala do DIP, da igreja perseguida, nossa, parece que a gente está falando de outra realidade, de outro mundo. E é mesmo, porque nós não sabemos o que é viver pela fé. Nós não sabemos o que é valorizar um país que você tem a liberdade de pregar o evangelho na rua.
que você pode falar livremente de Jesus, você pode andar com a sua Bíblia na rua. A gente não sabe o que é não ter essas coisas. Nenhum de nós, eu acredito, que já viveu essa censura, né? essa privação. Então nós não entendemos isso, né? Mas, por outro lado, irmãos, a igreja sofredora, a igreja perseguida, eles oram por nós, porque nós estamos muito mais longe de Deus do que eles, no sentido de que eles vivem a fé dele intensamente, diariamente. Nós estamos distraídos com tanta coisa, com tanta liberdade. Então nós precisamos vigiar, né? Nós precisamos vigiar o nosso coração, né? Para que a nossa liberdade não nos seja uma licença para a gente viver longe de Deus, irmãos. Vocês entendem isso? Então, Deus nos ajude, né? Que a gente possa usar da nossa liberdade, né? Para estar mais perto de Jesus e não longe de Jesus. Amém? Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Bom, é isso. Bom, então eles era uma perseguição severa, seriam lançados na prisão, mas seria por um tempo limitado. Alguma pessoa pode falar, mas se aqui está falando que era o diabo, algum crente não podia se levantar e repreender em nome de Jesus, né? Bom, poderia orar, mas o Senhor ia falar, eu tenho um plano nisso. Então, assim como, né, muitas enfermidades, né? Muitas enfermidades nós oramos, o Senhor cura, né? Ele cura na hora, cura usando médicos, cura usando remédio. Deus, toda cura vem de Deus. Mas algumas não. Mas quando ele escolhe não curar alguma coisa em particular, é porque ele tem um plano ali, né? E ele dá uma paz sobrenatural àquele coração, àquela vida. E a gente vê muitos testemunhos de pessoas assim, né? E é tremendo, porque Deus escolhe, na sua soberania, ser glorificado daquela maneira. Ele é Deus, ele é o oleiro, e ele pode escolher, né? Ser glorificado da maneira que ele quer, né? Nós somos o barro. E tudo bem, né? Porque nós só queremos uma coisa, que Deus seja glorificado, né? É só o que nós buscamos, irmãos, que Deus seja glorificado através da nossa vida. Paulo, ele estava disposto a entregar sua própria vida se significasse que muitos judeus viessem a Cristo, né? Se isso significasse a salvação de muitos, ele estava mais do que feliz de entregar a sua vida. E é o mesmo amor que Cristo teve, né? Então, assim, nós seguimos a Cristo, o nosso coração é o mesmo de Cristo. Deus, ele tem um propósito para cada um de nós, né? E ele pode escolher, né, por algum tempo, usar algum momento difícil das nossas vidas para que isso te traga glória e sirva de encorajamento para outros. Ele pode usar o sofrimento para nos purificar. Você pode anotar 1 Pedro 1, de 6 a 7, ler em casa, como o sofrimento nos purifica. Você pode ler Romanos 8, 17, né? O sofrimento nos torna mais parecidos com Jesus também, e nos torna testemunhas verdadeiras do Evangelho, porque nós não estamos seguindo a Cristo por interesses próprios, né? Nós realmente cremos na eternidade e estamos seguindo Jesus pelo que ele é e não pelo que ele dá, não pelo que ele faz. Então, é algo poderoso quando a gente passa por situações difíceis e o mundo fica olhando, quero ver agora vai desistir, agora vai. Joga a toalha, pede água. E a gente firme até a morte. Isso deixa o mundo sem entender nada. O mundo fica de boca aberta com essa perseverança dos santos, né? Por essa determinação de fé que só o povo de Deus tem. Então, em todas as épocas, irmãos, que a igreja foi perseguida, o sangue dos mártires serviu como semente. Seja onde for. Onde houve morte de cristão por causa da sua fé, igrejas e muitas pessoas vieram a Cristo e foram salvas naquela região. Deus, ele é glorificado, né? Agora eu tenho algumas citações de alguns comentaristas. Olha só. Para um homem, tornar-se cristão em qualquer lugar era tornar-se fora da lei. Em Esmirna, acima de tudo, para um homem entrar na igreja cristã era literalmente abrir mão da própria vida. Em Esmirna, a igreja era um lugar para heróis. Outro diz o seguinte: essa tribulação não significava as provações comuns das quais toda carne é herdeira.
Algumas almas queridas pensam que estão carregando sua cruz toda vez que tem dor de cabeça. A tribulação mencionada aqui é um problema que eles não teriam enfrentado se não fossem cristãos. Então não é que essa dor de cabeça que eu tenho é uma cruz que eu tenho que carregar. Não, não é. Não tem nada a ver com cruzes. A cruz está ligada a essa morte, né, da nossa carne, né? Às vezes nós não vamos enfrentar um martírio, né? Às vezes a gente não vai ter que alguém que fala, ou você nega Jesus ou morre. Muitos daqui não vão encarar isso. Mas, porém, contudo, né, precisam diariamente negar o seu eu, né? Isso é um modo de morrer para nós e glorificar a Deus também, né? Então tem tudo a ver com morte e viver uma nova vida. Então é isso. Bom, mais um diz: os santos de Esmirna não receberam um discurso estimulante sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. Eles não tiveram testemunho sobre como a fé me tornou prefeito de Esmirna. Não lhes foi prometido libertação da tribulação, da pobreza e da injúria. Na verdade, o pior ainda estava por vir. Então era essa a realidade daqueles irmãos. O Senhor estava advertindo, o Senhor estava encorajando, o Senhor estava preparando eles para que eles pudessem glorificar a Deus de forma, né, de forma perfeita. Então serve para nós, irmãos, um encorajamento, né? Eu estou sendo provado, eu estou glorificando a Deus na minha aprovação. Né? Eu quero ser provado e eu quero ser aprovado. Né? Quais são as palavras que saem da minha boca quando eu me sinto provado, né? Quando a situação está muito difícil? Eu glorifico a Deus, eu vejo que é uma oportunidade para glorificar a Deus no meio da dificuldade. A esposa de Ló, quando as aflições começaram, sabe o que ela falou para ele? Amaldiçoa teu Deus e morre. Tipo, ela tinha a solução. Amaldiçoa teu Deus e morre. Mas Jó não fez isso, né? Ele continuou louvando, adorando a Deus, confiando em Deus. Ele podia não entender nada do que ele estava passando, mas ainda assim ele escolheu adorar a Deus e ser fiel a Deus. Então Deus, ele busca a fidelidade dos nossos corações. A nossa fé vai ser provada, irmãos. Que a prova da nossa fé possa resultar em louvor e glória ao nome do nosso Deus. Versículo 10 ainda: e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Então esses 10 dias não significa nada mais do que pouco tempo. Vocês vão ser severamente perseguidos e vocês vão sofrer por pouco tempo. 10 dias é usado no Antigo Testamento e no Novo Testamento, em várias passagens, como significando um curto período de tempo. Se você quer anotar alguma dessas passagens, Gênesis 24, 55 e Atos dos Apóstolos 25, 6. Então, a tribulação não era longa, né? Jesus permitiu que o diabo tivesse a liberdade de agir por um tempo determinado e limitado, né? O diabo, ele sempre quer fazer mais, mas Jesus não permite, né? Então, entendam isso, nenhuma tempestade é eterna, né? Nenhuma luta é eterna. Às vezes parece que é. Quando nós estamos na luta, parece que ela é eterna. Quando nós estamos na dificuldade, parece que não tem fim. Mas não é. A realidade é que não é. Deus, ele conhece os detalhes da nossa vida, conhece os detalhes das nossas necessidades. E ele é um pai de amor. Não esqueça disso, né? Não esqueça disso. O diabo não quer que você lembre que o Senhor é um pai de amor, mas ele é um pai de amor. Escolha reconhecê-lo como um pai de amor, mesmo quando você não entende o que está passando. Mesmo Cristo, Hebreus 5:8, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Meu Deus, mesmo Jesus aprendeu a obedecer através do sofrimento. Quem sou eu, não é? Quem somos nós, não é, irmãos? Que Deus encontre em nós um coração humilde. Sempre que a Bíblia, né, me confronta, né, com algo relacionado à soberania de Deus, há uma coisa que acalma meu coração. Deus
tem graça para o humilde e resiste o soberbo. Deus resiste o soberbo e tem graça para o humilde. Isso sempre me ajuda. Isso sempre me ajuda. Porque eu falo, Deus, me dá um coração humilde. Eu quero a tua graça. Eu preciso da tua graça. Me dá um coração humilde, Senhor. Ainda que eu não entenda. Romanos 5, de 3 a 5, diz assim: não só isso, olha só o encorajamento do apóstolo Paulo para nós, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, veja que trabalho profundo e tremendo as tribulações elas têm na nossa vida. Então, não fuja, né? Nós não queremos. Eu não estou falando aqui que adoro tribulação. Eu fujo. Deus, não. Eu não quero tribulação. Mas se nós tivermos que passar, que nós passemos direito, né? Se nós tivermos que passar por alguma tribulação, que a gente possa fazer bom uso dela. Eu não quero, eu odeio tribulação, mas eu tenho que passar por tribulação, que eu possa fazer um bom uso dela. Que ela possa ter a ação completa na minha vida, me aproximando de Deus, me purificando, me tornando um homem mais forte, mais temente a Deus, mais piedoso, mais sensível com as necessidades das pessoas, né? Mais humilde. Então, tudo isso a tribulação produz em nós, irmãos. A gente não quer admitir, mas é uma grande bênção passar por tribulação, porque nós temos Jesus do nosso lado, tá bom? De outra forma, não. A gente entende que o mundo sofre porque não tem Jesus, né? Mas é difícil para o cristão entender que ele também pode passar por lutas, por dificuldades, por privações, né? Mas a gente tem que ter só o coração certo. Bom, queridos, vamos adiantar aqui. A igreja de Esmirna, quando o seu pastor Policarpo, eu não vou contar toda a história dele, tá? Porque depois eu posso mandar no grupo para vocês lerem, mas é linda, tá? É um testemunho curto, é que realmente nós já estamos avançados. Mas o pastor da igreja de Esmirna, Policarpo, conta a história da igreja. Ele perseverou, ele não fugiu, né? Ele ficou lá. Os membros da igreja ainda acolheram ele numa casa, numa fazenda, né? Mas não teve jeito. Pegaram, levaram. E quando os policiais, vamos dizer assim, né? Os homens do império chegaram lá para prendê-lo, eles ficaram com dó, porque ele era um velhinho, bem magrinho. E eles falaram, não acredito que é esse cara que eles querem lançar aos leões. Aí ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, eles tentaram convencer Policarpo a todo custo. Vai lá, faz uma pitadinha lá de incenso, só fala lá, ó, César é Senhor, e depois você vai adorar teu Deus, não tem problema. Ele, não. Ele falou uma frase que é impactante, ele falou, por 84 anos Deus tem sido fiel na minha vida. Você acha que agora eu vou blasfemar o meu Senhor e Salvador? Ele falou, não faz sentido, não fazia sentido. No coração, na mente desse homem, ele me leva onde tiver que ir. E na noite anterior, Deus tinha dado um sonho que ele viu o travesseiro dele pegando fogo, né? Ele acordou, ele falou, talvez eu vá ser queimado, né? E realmente, quando ele chegou lá, né? Quando iam lançá-lo aos leões, havia um grupo, né? De cristãos lá que haviam sido devorados pelos leões. E aí mas quando ele chegou, né? Teve um atraso, mas quando ele chegou já tinham guardado os leões. Então, a multidão, sedenta por sangue, né? Ser humano assim, né? Gritava para que ele pudesse morrer de qualquer forma. Então, queriam queimá-lo. Então, eles ataram ele a um poste, né? E incendiaram. Só que Deus não permitiu que o fogo chegasse nele. Só para mostrar para as pessoas mesmo assim, ó, ouçam o que esse homem faz. Presta atenção no que ele está disposto a entregar a vida dele. Não é uma mentira. Ele não está disposto a entregar a sua vida por um mito, por uma história. É algo real. E Deus não permitiu que o fogo chegasse em Policarpo. Aí então um soldado vem e fura ele, e o sangue que jorra nele apaga o fogo. Ele morre, mas todo mundo fica de boca aberta com a ação de Deus na morte do seu servo. E é tremenda a história. Eu resumi bastante, mas
O legado que ele deixou para aquela igreja, irmãos, foi uma igreja que não se acovardou em meio às perseguições, e das 7 é a única igreja que existe até o dia de hoje com o nome é um nome de Esmirna, mas em outra língua, claro. Mas até hoje essa igreja existe, né? Das 7 é a única que ainda existe. Tremendo o testemunho, né? Isso fala muito com a gente, irmãos. 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, disse Paulo, nos seus últimos momentos. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Então, um encorajamento para nós. Versículo 10. Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Veja que a promessa que Jesus dá a eles é: perseverem até a morte. Sejam fiéis, né? Não desistam, não voltem atrás. Sejam corajosos, né? Sejam fiéis até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. Então, o contraponto, né, o contraste de morte com vida, novamente aparece na mensagem de Cristo à igreja em Esmirna. E a coroa da vida, para esses habitantes de Esmirna, significava muito, né? Porque coroa era alguma coisa muito comum naquela época, né? Eles tinham coroa para tudo. Né? Eu coloquei algumas formas de coroa que tinha aqui, ó. Os edifícios tinham belas coroas. Os adoradores de deuses pagãos usavam coroas. E bons cidadãos e atletas que venciam, né, as Olimpíadas recebiam coroas. Né? Então, tudo isso... Então, coroa era sempre um status de vencedor, de conquista, de mérito, de honra. E aí Jesus fala: seja fiel até a morte e eu vou te dar uma coroa. Mas é uma coroa, não é qualquer coroa. Né? A coroa que eles davam, elas murchavam, elas eram jogadas fora. A coroa que eu vou te dar é a coroa da vida. Tremendo, né? Tremendo. Jesus fala: olha, seja fiel até a morte, eu vou te dar uma coroa. Mas não é essa coroa aí não, é uma coroa especial, é a coroa da vida. E louvado seja Deus, né? Porque só Ele pode nos dar a coroa da vida, irmãos. Não adianta a gente se agarrar às coisas desse mundo, né? Quem amar essas coisas desse mundo vai perder, né? Mas quem perde as coisas desse mundo por amor a Cristo não tem ideia do que vai ganhar. Essa é a verdade do Evangelho, irmãos. Essa é a realidade. E que essa seja a nossa fé diariamente, sabe? Que você olhe para os manjares que te oferece, que você não aceite trocar o que você tem em Cristo pelo que o mundo oferece. O Trapp, um comentarista bíblico, ele diz que as coroas dos reis são tão carregadas de cuidados que muitas vezes lhes fazem doer a cabeça. Não é assim com essa coroa, cujas alegrias são sem medida e sem mistura. É uma alegria que não tem fim. Versículo 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Novamente, Jesus apela aos nossos ouvidos que ouçam a sua palavra, que ouçam a sua mensagem, que deem ouvido, que creiam naquilo que o Senhor está ministrando aos nossos corações. Ouça o que o Espírito está falando. Irmãos, tudo que eu orava ao Senhor ao trazer essa palavra: Deus, que não seja um conhecimento intelectual, Senhor. Fala conosco, Senhor. Que os nossos corações se alinhem com o Teu, Senhor. Nós queremos ser uma igreja de verdade, uma igreja que ama, que serve, que teme a Deus. Nós não queremos brincar de igreja, irmãos. Por aí tem várias coisas, muitas coisas boas, muitas coisas estranhas. E nós precisamos se importar e cuidar com a nossa vida. Que nós, não importa o que os outros façam, nós queremos seguir Jesus. Nós queremos fazer o que é certo. Nós queremos amar o Senhor acima de todas as coisas. Amém? Muito bom. Vamos concluir.
Diz aqui, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Então Jesus está falando que aquele que perseverar até o fim vai receber a coroa da vida, e o vencedor de modo algum vai sofrer a segunda morte. Então o vencedor, né, lembra eles também das competições, mas lembrando que agora a vitória se refere a não se acovardar em meio às dificuldades, à perseguição, né, ao sofrimento. E a promessa dele é que o vencedor não vai passar pela segunda morte. E essa segunda morte a gente sabe o que é. Está falando do juízo final, quando tudo que não é salvo por Deus, por Jesus Cristo, vai ser lançado no vale do fogo, né? No inferno, no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Então Jesus promete, olha, irmãos, pode ser que vocês morram, mas vai ser bem rápido. E aí você tem a eternidade. Eternidade com Cristo. Sem choro, sem lágrimas, sem dor, sem enfermidade, sem pecado. Você vai ter eternidade para gozar ao lado do seu Senhor, né? E essa é a realidade. E essa é a nossa realidade, né? O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Aqueles que se agarraram às coisas desse mundo e desprezaram a Deus e as coisas de Deus, além deles enfrentarem a morte, eles vão enfrentar a segunda morte. Estarão longe de Deus para sempre. Isso é muito ruim, irmãos. Não há nada pior do que estar longe de Deus. Imagina estar longe de Deus para sempre, né? Muito bem. João 16:33. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus disse. Nós temos aflições, irmãos? Muitas. Mas Jesus fala, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Bom? Então, vamos orar? Vamos ficar de pé. Senhor, eu te louvo pela tua palavra, Senhor. Te agradeço porque a tua palavra sempre cumpre o propósito pelo qual o Senhor a envia, Deus. A tua palavra, ela gera fé nos nossos corações, ela nos limpa, ela nos purifica, ela é como água. Ela nos lava, Deus. Às vezes nós estamos tão cheios, com a mente tão cheia de nós mesmos, Senhor, das coisas desse mundo, Senhor. Mas nós nos achegamos aqui, a tua palavra, ela nos lava, Senhor. Tua palavra, ela nos purifica, Senhor. Ela nos santifica, Deus. Ela nos traz de volta para a realidade de Cristo, Senhor. Para a tua palavra, para as tuas promessas, Senhor. Para aquilo que é eterno. Senhor, e que essa noite, Senhor, nós possamos lançar diante do Senhor toda a ansiedade, Senhor. Toda a preocupação. Possamos, Senhor, render a Ti as nossas lutas, nossas batalhas, Senhor. E também, Deus, todo o nosso sofrimento, Senhor, toda a nossa angústia, Senhor, toda a nossa dor, nós queremos entregar ao Senhor, Senhor, e nós queremos dizer que nada disso, Senhor, vai nos impedir de Te adorar, nada disso vai nos impedir de sermos fiéis ao Senhor. Senhor Jesus, não há alegria maior de que meus filhos andem, caminhem na verdade, Senhor. Tu és a verdade, Deus. Tu és a única verdade, Jesus. Tua palavra é a verdade, Senhor. Queremos que a Tua palavra, Senhor, esteja em nós, cravada no nosso coração, Senhor. Senhor, meu Deus, eu clamo por mim, eu clamo pela Tua igreja, Senhor. Nós simplesmente queremos viver para Ti, Deus. Não importa mais nada, Senhor. Não importa mais nada, Senhor. Há muitas coisas atraentes nesse mundo, mas nenhuma se compara a Jesus Cristo, Senhor. E novamente, Deus, assim como a igreja de Éfeso, Senhor, ela não podia deixar o relacionamento por alguma coisa boa. Senhor, nós não queremos deixar o nosso relacionamento contigo por causa do medo, Senhor. Por causa da insegurança, Senhor. Ah, Deus, essas coisas nos assustam, Senhor. Há tantas coisas que nos assustam nesse mundo. Nós nos sentimos tão pequenos, ó Deus, diante dos gigantes, Senhor. Oh, meu Deus, as privações, ó Deus, os escárnios, ó Deus. Tu sabes, Senhor, Tu sabes, Senhor. Tu conheces, Senhor. Mas Deus, não nos deixa temer, não nos deixa, Senhor, paralisar, não nos deixa acovardar.
Não nos deixa, Senhor, que essas coisas ocupem a nossa mente, o nosso coração, Senhor. O Senhor é o primeiro, o Senhor é o único, Senhor. O Senhor é o dono das nossas vidas, Senhor. Tudo está no Teu poder, tudo está no Teu controle, Deus. E essa noite nós reconhecemos a Tua majestade, Deus. A Tua glória, a Tua soberania, Senhor. Tu és soberano, Senhor. Não há outro igual a Ti. Senhor, Tu falas e acontece, Senhor. Tu determinas os tempos, Senhor. Todos eles, Senhor. Tempo, ó Deus, de cada tempestade da nossa vida, o Senhor determina. O Senhor determina. O Senhor perguntou a Jó se ele sabia, Senhor Deus, os limites da água, Senhor, dos mares, dos oceanos, Senhor. Senhor, nós não somos nada, Senhor. Nós somos tão pequeninos, Senhor. Nós queremos reconhecer a Tua grandeza, a Tua glória, Deus. Queremos ser encontrados em Ti somente, Senhor. Com todas as promessas que o Senhor nos dá. De sacerdote, de nação santa, de povo eleito, Senhor. De filho de Deus, amado por Deus, perdoado por Deus. Herdeiro dos céus, santos, santos, santos de Deus. Senhor, nós nos agarramos a essas coisas gloriosas, maravilhosas, maiores do que nós, maiores do que coisas que esse mundo pode nos dar, Senhor. Então nós queremos, ó Deus, mostrar nossa lealdade ao Senhor com a ajuda do Teu Espírito Santo essa noite e Te dizer, Senhor, a Tua graça nos basta, Senhor. A Tua graça nos basta, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, Deus. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor. Mesmo diante da dor, nós queremos Te louvar, Senhor. E nós temos a certeza que para o Senhor, esse louvor tem um sabor diferente. Para o Senhor, Deus, essa adoração, ela é especial. Queremos surpreendê-lo, Deus, com a nossa fé, com a nossa atitude de fé, Deus. Porque nada nesse mundo vai nos afastar do Senhor. Nada nesse mundo vai, Deus, nos impedir de desfrutar da grandeza do Senhor nas nossas vidas, Senhor. A Ti a honra, a glória e o louvor, Deus, hoje e eternamente. Amém. Vamos adorar a Deus, igreja, em nome de Jesus.